Atenção, sportinguistas! O que se passou nos últimos dias nos bastidores do futebol europeu poderá muito bem abalar os alicerces do nosso Sporting Clube de Portugal, e não estamos a exagerar. Uma movimentação silenciosa, mas altamente estratégica, está a ser cuidadosamente preparada, e as primeiras informações que conseguimos apurar indicam uma operação de charme liderada diretamente por elementos influentes ligados à estrutura leonina. Isto não é apenas mais um rumor para encher páginas ou alimentar conversas café. Trata-se de um plano cirúrgico com objetivo claro e ambicioso, desenhado para resolver uma das grandes dores de cabeça que tem assolado a equipa nos últimos tempos. E quem conhece o Sporting sabe que quando há sinais de investimento estratégico, é porque algo grande está para acontecer. Mas o mais surpreendente é que tudo isto está a ser feito com um nível de descrição fora do comum. Se ainda não subscreveste o canal Notícias e Rumores do Sporting, este é o momento certo para o fazeres. Ativa já as notificações para não perderes nenhuma novidade, porque a qualquer instante tudo pode mudar no mundo leonino. Agora imagina que, mesmo antes de um dos jogos mais importantes da temporada, um nome de peso que atua do outro lado do Atlântico volta ao radar do clube com uma força inesperada. A questão que muitos fazem é, será este o elemento-chave para desbloquear o ataque dos verdes e brancos, que por vezes tem revelado falta de soluções nos momentos de maior pressão? Nos corredores de Alvalade, os sinais são cada vez mais claros. Há uma vontade de apostar em talento ofensivo puro, capaz de fazer a diferença com poucos toques na bola. Mas há mais, muito mais, e a peça que poderá juntar todas as pontas do puzzle pode já estar identificada. Falamos de Yuri Alberto, o avançado brasileiro do Corinthians, que poderá estar prestes a tornar-se no próximo alvo prioritário do Sporting. Sim, é isso mesmo que estás a ouvir. O jovem atacante, conhecido pela sua potência física, visão de jogo e faro de golo, encontra-se na fase final de recuperação após uma fratura na vértebra lombar e já treina com o grupo. O seu regresso está previsto para este sábado, numa partida crucial contra o Botafogo, e esse momento poderá marcar não apenas o seu regresso ao relevado, mas também o início de uma nova novela no mercado europeu. O Sporting não está sozinho nesta corrida, mas fontes ligadas ao clube garantem que a direção já fez os primeiros contactos informais para perceber as condições de uma possível transferência no curto prazo. A estratégia? Simples. Aproveitar o momento de fragilidade do Corinthians e avançar com um plano que pode apanhar muita gente de surpresa. O interesse do Sporting em Yuri Alberto não é de agora, mas ganhou força nas últimas semanas devido a dois fatores principais: a quebra de rendimento ofensivo da equipa lisboeta e a aparente instabilidade financeira vivida pelo clube brasileiro. Com apenas uma vitória nos últimos 6 jogos e um total de 3 golos marcados nesse período, o Corinthians viu-se forçado a antecipar o regresso do seu principal homem-golo. O problema? O jogador poderá não querer continuar no Brasil, especialmente se sentir que não está a ser valorizado ou protegido fisicamente. O Sporting, atento a estas movimentações, já estuda a possibilidade de propor um empréstimo com opção de compra, uma fórmula que agrada tanto ao clube como ao jogador. O timing, neste caso, é tudo, e o facto de o clássico contra o Palmeiras estar à porta só aumenta a pressão em torno desta situação. Mas o que torna Yuri Alberto num alvo tão apetecível para os Leões? Além das suas evidentes qualidades técnicas e físicas, há um fator crucial: a sua mentalidade competitiva. O avançado de 23 anos já provou ser capaz de carregar equipas às costas e, apesar da juventude, revela uma maturidade rara dentro e fora do campo. É exatamente esse perfil que o Sporting procura neste momento. Alguém que chegue e faça a diferença desde o primeiro minuto, sem precisar de adaptação prolongada. E mais, a ligação emocional que Yuri tem com o futebol europeu, depois da sua curta passagem pelo Zenit da Rússia, deixou no jogador uma vontade clara de voltar ao velho continente, desta vez para se afirmar verdadeiramente. Alvalade pode ser o palco ideal para essa consagração. Curiosamente, há quem diga que já houve conversas diretas entre o staff do jogador e representantes ligados ao futebol português. Os encontros terão ocorrido fora dos olhares da imprensa, em locais discretos, e os relatos apontam para um entendimento inicial bastante positivo. A intenção de Yuri seria juntar-se a um projeto europeu ambicioso, com garantias de tempo de jogo e uma proposta de desenvolvimento a médio prazo. No Sporting, esse plano existe e tem vindo a ser afinado pelo novo técnico Rui Manuel Borges, que aprecia jogadores intensos, com espírito de sacrifício e capacidade de decisão nos momentos críticos. Yuri encaixa na perfeição nesse perfil, e o facto de estar livre para assinar a partir de janeiro, caso não renove ou seja negociado antes, apenas torna o cenário ainda mais plausível. Nos bastidores de Alvalade, o nome do brasileiro já circula com força. A estrutura leonina está consciente de que será necessário mexer bem no mercado para manter o clube competitivo em todas as frentes, especialmente com as exigências do calendário nacional e europeu. Os responsáveis pela área do scouting, que têm vindo a trabalhar em silêncio nos últimos meses, identificaram Yuri como uma oportunidade única de negócio. Jovem, talentoso, experiente e com margem para valorização. Não se trata apenas de uma contratação, mas de um investimento estratégico, pensado para dar retorno dentro e fora das 4 linhas. A cereja no topo do bolo seria o timing perfeito.
entrar em negociações antes de outros tubarões europeus se moverem. Outro ponto a ter em conta é a relação entre os clubes. Sporting e Corinthians têm mantido relações cordiais ao longo dos anos e, apesar de não existirem negócios recentes entre ambos, há abertura para conversas diretas. Isso poderá facilitar uma eventual proposta formal, especialmente se o Corinthians continuar a vacilar nos resultados e precisar de fazer caixa. Recorde-se que o clube paulista atravessa uma fase de instabilidade interna, com críticas à direção e pressão constante dos adeptos. Esse ambiente pode acelerar a saída de jogadores considerados ativos valiosos, como é o caso de Yuri. O Sporting, conhecendo estas dinâmicas, está a posicionar-se com inteligência e discrição. Há, no entanto, obstáculos importantes no caminho desta possível transferência. Um deles prende-se com o próprio estado físico do jogador. A lesão na coluna lombar, apesar de já estar praticamente debelada, levanta dúvidas quanto à sua capacidade de aguentar o ritmo competitivo europeu sem limitações. Para isso, o Sporting exigirá exames médicos rigorosos e uma avaliação detalhada por parte da equipa clínica. Outro entrave poderá ser a concorrência de clubes italianos e espanhóis, que também seguem o jogador com atenção. Porém, o fator decisivo poderá ser o projeto apresentado e a promessa de protagonismo imediato, algo que o Sporting está disposto a oferecer, ao contrário de clubes onde Yuri poderia ser apenas mais uma peça. Importa ainda referir que esta possível operação poderá trazer efeitos colaterais no plantel atual. Com a chegada de um jogador com o estatuto e expectativas de Yuri Alberto, será necessário rever hierarquias no ataque leonino. A integração do brasileiro seria feita com base numa estratégia bem definida, onde a sua presença não apenas aumentaria a eficácia ofensiva, como também serviria de catalisador para elevar o rendimento dos colegas. Rui Manuel Borges, segundo fontes próximas do processo, vê em Yuri um elemento capaz de transformar a dinâmica da equipa, oferecendo profundidade, velocidade e instinto goleador. E num campeonato tão exigente como o português, cada detalhe pode fazer a diferença. Por outro lado, a vertente financeira desta operação merece também análise. O Sporting está ciente de que não pode cometer loucuras, mas sabe igualmente que o investimento em jogadores diferenciadores pode ser a chave para um salto qualitativo. Com a recente venda de ativos e a boa gestão financeira dos últimos anos, o clube tem margem para avançar com uma proposta que seja considerada justa por todas as partes. A fórmula preferida passaria por um empréstimo com opção de compra obrigatória, dependendo de objetivos alcançados. Essa estrutura permitiria minimizar riscos e, ao mesmo tempo, garantir o controlo sobre o futuro do jogador. Os adeptos, por sua vez, já começaram a manifestar-se nas redes sociais. As notícias sobre o possível interesse em Yuri Alberto estão a gerar entusiasmo, mas também alguma cautela. Muitos lembram-se de outras contratações sonantes que não corresponderam às expectativas, enquanto outros acreditam que esta poderá ser a peça em falta para atacar o título com ambição redobrada. A verdade é que o nome de Yuri mexe com as emoções da massa adepta, e a direção sabe que uma contratação desta magnitude poderá galvanizar todo o universo leonino. Por isso, os próximos dias serão decisivos, e qualquer movimento poderá desencadear uma reação em cadeia. Em simultâneo, há quem defenda que a contratação de Yuri poderá ter impacto direto nas competições europeias. A presença de um avançado com estas características permitiria ao Sporting abordar os jogos com uma postura mais agressiva e dominante, algo essencial para enfrentar adversários de maior exigência. Além disso, o jogador tem perfil para se tornar uma figura mediática do clube, o que ajudaria a aumentar a visibilidade internacional da marca Sporting. A estrutura está consciente desse potencial e trabalha com esse objetivo em mente. Tudo depende, agora, do desenrolar das próximas semanas. Entretanto, o jogador mantém-se focado na sua recuperação e na reta final da transição física. O jogo deste sábado será um teste decisivo não só para Yuri, mas também para os clubes interessados. Caso entre em campo e demonstre estar em plena forma, será difícil para o Corinthians segurá-lo. Do lado do Sporting, os olhares estarão atentos e preparados para agir com rapidez. Porque no mercado tão volátil, quem hesita, perde. E esta poderá ser a oportunidade de ouro para os Leões se anteciparem à concorrência e garantirem um reforço de peso antes da abertura oficial da janela de transferências. Assim sendo, resta-nos esperar pelo desenrolar dos acontecimentos. Certo é que o nome de Yuri Alberto está, neste momento, no centro das atenções, e o Sporting poderá muito bem ser o destino mais provável para o avançado brasileiro. As peças estão a alinhar-se, e os sinais vindos dos bastidores apontam para um desfecho que poderá agradar a todos os sportinguistas. Mas, como sempre, tudo dependerá da capacidade negocial da direção leonina e da ambição que estiverem dispostos a demonstrar neste momento-chave da temporada. Será que estamos prestes a testemunhar um dos grandes golpes de mercado do futebol português? Se gostaste desta análise detalhada, não te esqueças de subscrever o canal Notícias e Rumores do Sporting e ativar o sininho para não perderes nenhuma atualização. Queremos saber a tua opinião. Achas que Yuri Alberto seria um bom reforço para o nosso Sporting? Deixa a tua resposta nos comentários e participa nesta discussão que está a agitar o universo verde e branco.